Oi, pessoal, tudo bem? Vim fazer aqui com vocês a correção de uma atividade do nosso livro Buriti, de matemática. A atividade que a professora passou para vocês da página 12 e da página 13, né? Eu recebi algumas atividades e fiquei bem preocupada com algumas respostas, né? Então, a professora vai explicar aqui, tá? O conceito de numeração e relembrar, porque isso é uma coisa que vocês já viram anteriormente. Então, vamos relembrar alguma coisa sobre dezenas, sobre centenas, né? E relembrar algumas coisas referentes ao nosso sistema monetário, tá? Então, vamos lá. Aqui na página 12, fala sobre o sistema de numeração indo-arábico. Então, os números que hoje nós conhecemos, né? O número 1, o número 2, o número 3. Esses números, né? É chamado de indo-arábico. Ele tem esse nome porque foi desenvolvido pelos antigos indianos, que eram os povos que habitavam o Vale do Rio Indo, onde hoje se localiza um país chamado Paquistão, e divulgado para o resto do mundo pelos árabes. Para representar os números desse sistema, são usados 10 símbolos, que são chamados de algarismos, tá? Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Cada número que vocês conhecem hoje, por exemplo, 0... Essa caneta é muito clara, deixa eu pegar uma mais escura. Então, ó, o 0 é um número e é um algarismo. O número 1, um número, que ele também é chamado de algarismo. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 símbolos que nós usamos, certo? Ah, professora, mas o número 232. Bom, o número 232, aqui eu posso falar que são 3 algarismos. Por que 3 algarismos, professora? Aqui é 1, 2, 3. Então, 3 algarismos, tá? Os símbolos é o 2, ó, 2, esse símbolo 3 e esse símbolo é o 2 novamente. Então, cada um desse é chamado de algarismos. O número 1.387.546, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um número que tem 7 algarismos, ou seja, um número que tem 7 números que possuem 7 símbolos diferentes, tá? Então, vamos lá. Para representar os números no sistema, são usados 10 símbolos, porque eu conto 0 e vou até o 9. Acredita-se que esse nome tenha sido dado em homenagem ao matemático árabe Abu Jafar. Nem vou pronunciar o resto porque impossível, né? Os algarismos sofreram modificações ao longo do tempo, até ficarem com a aparência atual. Então, olha só, antigamente aqui o desenho eram símbolos bem diferentes, né? Parece símbolos mágicos. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Olha, uns símbolos bem diferentes, bem interessantes, misturado com letras, né? E aí mudou, ó, com o tempo foi mudando e hoje nós temos esse sistema de numeração que é o que a gente usa. Bom, vamos lá para começar a nossa atividade. Os símbolos do sistema de numeração indo-arábico, que chamamos de algarismos, são ou dígitos são. Então vamos completar. É o 0, que nem a professora colocou aqui, ó. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
com esses símbolos, representamos qualquer número. Que é que a professora falou, para eu escrever o número 1.387.546, eu usei apenas os números que estão aqui, ó, apenas esses dígitos, de 0 a 9. E combinando eles, eu faço qualquer outro número, ó, representamos qualquer outro número. O sistema de numeração indo-arábico é um sistema decimal, tá? Ó, quando vocês não entenderem uma palavra, não saber o significado, você tem que pensar nessa palavra e ver da onde ela deriva. Por exemplo, dezenas, eu quis escrever aqui. Então, olha só. Decimal e dezenas. A gente lembra de que número? Do número 10, certo? Então, olha só. O sistema de numeração, eles são por agrupamentos, que são de 10 em 10, tá? Decimal. Veja abaixo, representados com o material dourado, alguns agrupamentos de 10 em 10 que fazemos no sistema de numeração indo-arábico. Então, olha só, o que eu tenho aqui, um quadradinho, uma unidade. Aqui, ó, eu tenho uma dezena. O dezena vem de 10. Isso significa o quê? Que eu tenho 10 quadradinhos. Se eu tenho 10 quadradinhos, quantas unidades eu tenho? Tenho 10 unidades. Uma centena. Centena vem de 100. Então, aqui eu tenho 100 quadradinhos. Quantas? Olha, presta atenção, que aqui não está falando de unidade. Aqui está pedindo dezena. Uma centena tem quantas dezenas? Uma centena tem quantas dezenas? Bom, se cada filetinho dessa daqui, ó, é uma dezena, então uma centena tem 10 dezenas, 10 filetinhos desse daqui, ó. Tudo bem? Aqui tenho 1 milhar. Eu tenho, ó, essa plaquinha de 100, eu tenho 10 vezes, ó, uma encostadinha na outra. 1 milhar são quantas centenas? Quantas plaquinhas vocês acham que tem aqui, ó? 10. 10 centenas. Percebam que quando eu falo 10 unidades, 10 dezenas e 10 centenas, eu tenho, ó, quantidades diferentes. Aqui vocês preencheram tudo com 10, mas aqui a nomenclatura, ó, unidades, dezenas e centenas. Tudo bem? Vamos reforçar mais um pouquinho sobre os algarismos. Vamos lá. Então, a gente sabe que cada número que a gente escreve é um algarismo, certo? Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Eu tenho aqui 10 símbolos, 10 números. E cada um desse eu chamo de algarismos. Aí, aqui na questão 2, a pergunta está perguntando qual é o maior número de um algarismo. Então, isso aqui não é um algarismo? Um algarismo? Um algarismo? Então, qual que é o maior número de um algarismo? O maior número que eu tenho aqui é o 9, não é? Então, aqui, ó, 9. Agora, presta atenção. Qual é o menor número de 2 algarismos? Ah, professor, o menor é o 0. Nananina, não. Olha só a pergunta. Qual é o menor número de 2
algarismos. Então, o número ele tem 2 algarismos. Ele vai ter um número aqui e um número aqui. Ah, professora, eu acho que é o 16. 16. 16 é o menor número de 2 algarismos? Mas tem o 15. O 15 é o menor número? É menor. Ah, mas tem o 12. O 12 é menor que 16. O 11. O 11 é menor que 16. O 10. O 10 é menor que de 16. Antes do 10 vem o 9. Só que o 9 tem quantos algarismos? Um algarismo. E tá perguntando sobre o menor número de 2 algarismos. Então, qual é o menor número de 2 algarismos? É o 10. Corrijam, porque eu vou querer ver de bastante gente que estava errado. Vai ter que reenviar a foto, tá? Qual é o menor número de 2 algarismos? 10. Que número de 2 algarismos? Então, vamos lá, ó. 2 algarismos. Um número aqui e um número aqui. Aqui é um algarismo, aqui é o outro. E ele quer saber um número com 2 algarismos. Que número de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1 e 8? Ah, professora, 1 e 8, 18. Certo? Certíssimo, 18. Qual outro número com 2 algarismos que eu posso usar com o 1 e o 8? Ah, posso inverter também. Posso fazer o 81. Tem mais algum número que eu posso fazer com 2 algarismos que use apenas o 1 e o 8? Tem, professor. Eu tenho o 11 e o 88. Então, olha só. Número com 2 algarismos usando o 1 e o 8. Vamos lá. Letra D. Qual é o maior número de 3 algarismos? Ó, 1, 2, 3. O maior número. O maior número que a gente pode fazer, pense que aqui, ó, vamos lá. Aqui é a unidade, né? Unidade, centena. Oh, desculpa. Unidade, dezena e centena, né? Deixa eu virar a página. Ó. Unidade, dezena e centena. Porque aqui está falando que é o maior número com 3 algarismos. O maior, o mais alto. Bom, qual é o maior número que eu posso colocar aqui na unidade? É o 9. Né? 8 é menor, 7 é menor, o 10 já é dezena. E aqui vai ficar 0. Então, o 0 é menor do que 9, certo? Aqui na dezena, eu também vou colocar o maior número, o maior algarismo, que é o 9. E a centena, também vou colocar o maior número, que é o 9. Então, qual é o maior número de 3 algarismos? 999. Letra E. Qual é o menor número de 4 algarismos? Então, ó. 1, 2, 3, 4. Bom, lembra que a professora sempre falou para vocês, quando a gente for querer ler um número muito grande, eu separo ele por classes de 3 em 3 números. Então, ó, 1, 2, 3, aqui tem um pontinho. Então, eu sei que aqui vai ter um número de 4 algarismos e sei que ele vai ser 1000 e alguma coisa, porque eu tô colocando esse pontinho, certo? Então, ele vai ser 1000 e alguma coisa. Bom, qual é o tem que ser um menor número.
Aqui eu tenho a unidade, aqui eu tenho a dezena, aqui eu tenho a centena e aqui eu tenho a unidade de milhar, certo? Então, vamos lá. Qual é o menor número que eu posso colocar na minha unidade? É o 0. Qual é o menor número que eu posso colocar na minha dezena? 0. Qual é o menor número que eu posso colocar na minha centena? 0. Qual é o menor número que eu posso colocar na minha unidade de milhar? Se eu colocar 0, vai ser 0, né? E o 0, ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser assim. Continua sendo 0, então não precisaria fazer todas essas ordens, né? Então, vamos pensar que número, qual é o menor número que eu posso colocar aqui, sem ser o 0, que eu continuo representando um número com 4 algarismos. O número 1. 1000. 1000 é menor que 1001. Se eu colocar 1 aqui, já fica sendo um número maior, né? Então, qual é o menor número de 4 algarismos? 1000. 3. Responda as questões fazendo o cálculo mentalmente. Então, eu não preciso escrever. Tem que ser conta de cabeça, certo? Mas daqui nem precisa, é muito fácil. Vamos lá. Quantas moedas de R$1 formam R$10? Ó, R$1, uma moedinha eu tenho R$1. Se eu pegar 2 moedinhas, eu vou ter quanto? R$2. Para eu fazer R$10, eu preciso de quantas moedas de R$1? 10. Ai, 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 que tem gente que errou essa. 10 moedas de R$1. B. Podem... R$200, ó, né? 2 notas de R$100, aqui eu tenho R$200. Podem ser trocados por quantas cédulas de R$100? Gente, olha o que a gente colocou aqui, ó. Eu sei que R$100 tem quantas dezenas? 10 dezenas, certo? Então, uma nota dessa aqui de R$100, se eu for trocar por cédula de R$10, são quantas notas? Para essa aqui, vão ser 10 cédulas. Cédulas é o dinheiro de papel, tá? E para essa nota aqui, são mais 10 cédulas. 10, dessa daqui de R$10, forma 100. Sendo assim... Esses R$200, se eu for trocar por notas de R$10, quantas notas eu vou ter? Eu vou ter 20 cédulas. 20 notinhas de papel, tá? E esse daqui agora, eu tenho R$120, concordam? Ó, essas 3 notas aqui formam 120 reais. Desses 120, pus 110, falei 120, escrevi 110. 120 reais, quantas moedas de R$1? 120 moedas, não é? Se R$10 são 10 moedas, R$100 são 100 moedas. E 120 são 120 moedas. Agora eu tenho uma nota de R$100. Quantas cédulas, quantas notas de R$100 formam... Olha o meu gato passando no meio. Quantas cédulas de R$100 formam R$1.000? Olha aqui, ó. 1.000.000. Quantas? 10. Então, aqui serão 10
cédulas de R$100, tá? E aqui o último, olha, vamos lá. Se Lúcia, aqui a Lúcia, ela vende chaveiros, né? Essa caixa imensa dela aqui tem quantos chaveiros? Ó, conta 0. 1, 2, 3, tem um ponto. Tem 1000. Tem 1000 chaveiros aqui nessa caixa, certo? E a Lúcia quer fazer pacotinhos para poder vender, certo? Então, olha só. Se Lúcia fizer pacotes com 100 de chaveiros, quantos pacotes ela fará com os chaveiros mostrados ao lado? Bom, 100, eu sei que são quantos chaveiros? São 100. Ela tem, ó, com os chaveiros mostrados ao lado. Quantos chaveiros são? 1000. Então, ela vai pegar um saquinho e vai colocar 100 chaveiros dentro. Fechou. Pega um outro saquinho, põe mais 100 chaveiros dentro. Fechou. Quantos sacos ela vai fazer? Quantos pacotes? Bom, eu sei que 1 milhar é isso daqui, não é? 1000. Tem quantas centenas? São 10 centenas. Ó, nós fizemos aqui ao lado também. Então, automaticamente, eu sei que ela vai fazer 10 pacotes. Se você pegar um pacotinho com 100, o outro com 100, o outro com 100, mais um com 100 e somar, vai dar os 1000. 1000 chaveiros, tá? B. E se os pacotes que Lúcia fizer tiverem 10 de chaveiros? Quantos pacotes ela fará com esses mesmos chaveiros? Então, ela tem 1000 e em vez de ela colocar 100 dentro, ela vai colocar 10. Quanto é 10 mesmo? São 10. 10 são 10 unidades. Vocês não podem confundir dezena com dúzia, tá? Dúzia são 12. Dezena, já lembra que já tem um número escrito, 10. Então, se ela pegar o pacotinho e colocar 10 chaveiros, mais 10, mais 10, quantos pacotes ela vai fazer? Cem pacotes. Tudo bem? Corrijam, principalmente esse daqui, que ó, quem errou muito aqui nessa parte aqui do sistema monetário, tá? Corrijam. Quem errou, a professora já pediu. Quem errou, precisou fazer uma correção, coloca a foto de novo lá no Classroom, tá bom? Até a próxima correção, pessoal. Tchau, tchau.